Obrigado, presidente. Caros amigos, deputadas e deputados da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, primeiro eu quero fazer uma colocação muito clara do momento que nós estamos passando. Eu vejo preocupados com fazer investimento, com isso. Em junho nós não vamos ter dinheiro para pagar o salário do servidor público e nem a aposentadoria do servidor público. É isso que vai acontecer. No Brasil, nós vamos ter aproximadamente 70%, 80% de não pagamento de impostos para dos contribuintes para o governo e para o governo estadual e para o governo federal. Essa é uma preocupação. Graças a Deus, o ministro Aras fez uma colocação esse fim de semana, onde, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o governo Bolsonaro apoia o isolamento social. Está escrito. Isso está escrito no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que isso já foi um avanço nas medidas, mesmo que as redes sociais não digam isso, mas tem o número do processo e tem tudo. Está lá uma declaração do Procurador-Geral Federal, onde ele diz que o governo Bolsonaro apoia o isolamento social. Isso não é questão da gente querer ou não. Isso é necessidade para preservar vidas. E agora, o momento nosso não é discutir o que é que nós queremos fazer, o que nós podemos fazer. Eu vejo um monte de projetos de deputados voluntariosos que estão tentando arrumar uma solução para o Covid-19, arrumando recursos, mas o que nós temos que discutir, se nós vamos ter recurso financeiro para pagar os funcionários a partir de junho, ou se vai dar para fazer 4 bilhões de complementação, 2 bilhões e 700 de complementação para o Fundo de Previdência para pagar os aposentados. A situação crítica é essa, não é só o Estado de São Paulo. Isso é o governo federal e o governo estadual. Eu vejo que as pessoas que são ligadas ao presidente Bolsonaro, vejo aqui o Gil, o Nascimento, a deputada Janaína, todos os compromissos que o governo federal, o Ministério da Economia fez de transferir recursos para os estados, não chegou R$1 ainda, nenhum real. E o governo federal pode ir lá, aumentar o déficit público, vender essa dívida para 30 anos e poder emitir dinheiro, que é a saída para a gente poder não deixar o nosso povo morrer. Quero falar sobre os contratados, principalmente o deputado Emílio, o deputado Paulo Fiorino, das merendeiras. Eu tive em contato com 4 ou 5 empresas do setor de alimentação escolar, onde, no acordo que eles fizeram, eles preferiram fazer a demissão dessas funcionárias e elas receberem o auxílio-desemprego ir lá buscar o seu auxílio-desemprego por 4 meses no governo federal. Que é mais, isso aí foi um acordo que foi feito, mas eu acho que a gente tem que preservar, sim, preservar todos os empregos. Eu acho que agora não é hora de cada um de nós querer ser o salvador da pátria. O Brasil, o mundo está passando por uma situação que nunca foi visto antes na história, né? Onde o povo está em casa. Não adianta você abrir o comércio que ninguém vai sair para ir lá comprar. Então, nós temos uma preocupação, sim. Eu estava ouvindo as colocações do Paulo Fiorino, dos outros fundos. Nós temos um impedimento pela Constituição Federal. Os únicos fundos que nós não podemos é fundo de outros poderes, né? E se mudar a Constituição, nós podemos fazer esse tipo de colocação, inclusive dos fundos de despesas. Mas, se vocês prestarem atenção, no meu substitutivo, no artigo 1, pena que o Paulo Fiorino não está nos ouvindo, fica autorizada a transferência da conta única do Tesouro, do saldo positivo apurado no balanço de encerramento do exercício 2019, dos fundos especiais de despesas, instituído pelo artigo 71, bem como dos fundos especiais de financiamentos e investimentos. Eu acho que era conveniente, deputado Paulo Fiorino, apenas a gente retirar do texto esse anexo 1. Eu acho que isso eu cometi um equívoco, que aí sim nós vamos estar com todos os fundos do Estado, o da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública do Estado, todos os fundos. Eu acho que aí sim nós podemos fazer, excetuando os fundos da lei federal,
Deixa eu achar aqui. Que não são alcançados pela autorização da movimentação financeira estabelecida no caput desse artigo, que é aquele que eu acabei de ler, os recursos sujeitos à destinação específica estabelecida pela Constituição Federal, Constituição Estadual ou a legislação federal, observada a emenda da Constituição Federal número 93 de 2016, bem como dos recursos oriundos das taxas, preços e aquelas titularidades de outros poderes ou entes federativos. Isso está vedado. Então, não é possível a gente fazer isso. Eu até gostaria de pôr a mão no Fundo do Tribunal de Justiça, no Fundo do Ministério Público, enfim, de todos os outros, da Defensoria, mas nós podemos ter como foi colocado no artigo 1. Não houve, viu, deputado Gil, não houve nenhuma mudança. Eu mandei para o deputado líder do Novo o projeto de lei e o substitutivo e disse a ele que faltava eu colocar prioritariamente, por dois motivos. Deverão prioritariamente na área da saúde, desenvolvimento econômico e assistência social. Né? Por quê? Se amanhã nós tivermos que acudir agricultura familiar, nós não podemos usar esse fundo deles que nós estamos usando. Se a gente precisar amanhã, no Fundo Nacional de Habitação, no Fundo Estadual de Habitação, para acudir alguma pessoa que houve, porventura, aí, um deslocamento de terra que acabou com as moradias. Nós não podemos usar na Secretaria de Habitação. Então, é somente por isso. Se você quiser comprar produtos para a Polícia Militar, isso, aquilo, aquele outro, pela nossa lei, da maneira que estão querendo colocar, se a gente não pôr prioritariamente, quer dizer, agora não tenham dúvida, daqui 90 dias, nós vamos falar só de recurso de saúde, daqui até 90 dias. Não vai ser possível ter R$1 de recurso para nenhum tipo de atitude ou de investimento do Estado fora da área da saúde. Então, é isso que eu quero pedir aos líderes, eu quero pedir aos membros dessa comissão que votem nesse parecer, que a gente possa tirar esse anexo para que entrem 100%, viu, deputado Emílio, 100% dos fundos do Estado de São Paulo, que aí sim fica lá, sendo menos os que são vedados pela Constituição Estadual. Então, já tratei disso com o deputado Paulo Fiori, foi um equívoco, um erro da minha parte, que eu coloquei, eu queria dizer isso, e realmente nós temos que fazer. Se não ficou bem redigido, depois que todo mundo falar, que a gente poder fazer, eu quero pedir, se a gente pudesse, o presidente autorizar, suspender por 5 minutos ou 10 minutos essa sessão, essa comissão, para mim poder acertar a redação e escrever numa conta específica do Tesouro para esse fim. A história de criar outro fundo, isso não há necessidade. É apenas... Eu tentei escrever isso. Eu não sou um exímio legislador, mas se não for isso que está escrito, eu vou ler direito, vou ser certinho, mas que a gente tenha, viu, deputado Melão, uma conta específica de despesa. Quando eu mandei para o deputado líder do Daniel José, eu ainda escrevi, eu mandei o texto e escrevi embaixo para ele. Está faltando prioritariamente no artigo 4º. Ele não deve ter passado isso para você, eu devia ter mandado no seu WhatsApp. Mas já está, desde o começo dessa sessão, lá no nosso grupo que o Cauê criou, da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, já está o texto correto da maneira que tem que ser, que eu gostaria que fosse votado. Então, já está lá para a gente dirimir qualquer tipo de dúvida, que aqui eu não estou aqui para esconder ou fazer apresentar um projeto que depois não será esse o que nós votamos. Eu quero que todos votem e votem com tranquilidade, de sabendo que nós estamos acatando muitas das emendas e não tenham nenhuma dúvida todas as deputadas e deputados daqui. Nos próximos 90 e 120 dias, o assunto vai ser somente sobre combate ao Covid-19. E também como é que nós podemos fazer. São Paulo não tem, nenhum estado tem a prerrogativa de emitir dinheiro. Deputado, seu tempo esgotou. Para poder fazer um apoio às micras e pequenas empresas, ou, enfim, a qualquer um da assistência social. Era somente isso, presidente. Muito obrigado.